Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que neste dia Deus derrama das bênçãos dele, que Deus te capacite e te fortaleça. Por isso eu vou trazer uma mensagem aqui que veio do coração do Pai, uma mensagem abençoada, e ao final eu vou fazer uma oração por você. Então, antes de nós começarmos essa mensagem, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre algo que nós precisamos muito, que é de paz no coração. Você já deve ter percebido que o mundo está cada vez mais nervoso, deprimido, não é mesmo? Esses dias eu estava lendo uma pesquisa e ela mostrava que os níveis de estresse, raiva, tristeza, preocupação, elas têm aumentado muito nos últimos anos e isso é muito preocupante. Porque além de afetar a nossa saúde emocional, o estresse ele reflete no corpo, ou seja, na nossa saúde física. E muitos inclusive têm morrido por causa disso, por causa de infarto, problema no coração, tantos males que isso causa. Eu me lembro que meu pai ele sempre dizia uma coisa: eu não conheço ninguém que tenha morrido por excesso de trabalho, mas tem muita gente que morre por excesso de estresse, excesso de preocupação, excesso de ansiedade, tem muita gente que sofre por causa disso. E é verdade. Por isso é tão importante que a gente busque a paz interior. Aqui em casa, eu com a minha esposa, nós temos um lema: vamos priorizar a paz. Ou seja, tudo aquilo que vier para tentar roubar a nossa paz, a gente está deixando de lado, a gente não vai assumir compromissos que forem atarefar mais ainda a nossa vida, que forem roubar a nossa paz, o nosso momento de comunhão com os nossos filhos, no ministério, sabe? Então não adianta a gente querer abraçar o mundo, a gente querer socorrer todo mundo, a gente querer fazer o bem para todos, se a gente não estiver em paz, tá bom? Você precisa estar bem, eu preciso estar bem. Se eu quiser transmitir a paz para vocês, se eu quiser ajudar as outras pessoas, eu preciso estar em paz primeiramente. E não existe ninguém neste mundo melhor do que Jesus para nos ensinar sobre a paz. Como você sabe, Jesus se fez humano para viver nessa terra e como qualquer outra pessoa, ele passou por momentos estressantes, cansativos, porque as pessoas exigiam demais dele. A Bíblia diz no livro de Gálatas que nós devemos produzir os frutos do Espírito, e alguns desses frutos são mansidão, domínio próprio, bondade, amor, paciência. E eu vejo que o maior fruto que Jesus ele deu foi justamente esses relacionados a domínio próprio, a ser uma pessoa mansa, uma pessoa humilde. E eu fico imaginando aqueles fariseus, ou seja, aqueles religiosos da época, aqueles homens atormentavam Jesus o tempo todo. Eles queriam tirar Jesus do foco e o diabo usava aqueles homens porque aqueles homens eram apenas religiosos. E muitas vezes o diabo usa pessoas que não têm uma visão clara de quem é Deus, elas não têm vida, comunhão com o Senhor, e o diabo usa esses religiosos, essas pessoas para nos atormentarem, para nos roubar a paz. E nós precisamos tomar cuidado porque tem muita gente, irmãos, dentro da igreja, que são pessoas atormentadas, pessoas usadas pelo inimigo. Então não é porque a pessoa diz que é evangélica, que é católica, que é cristã, que essa pessoa está firme com Deus. E na época de Jesus, esses homens, justamente os religiosos, foram quem Jesus mais se levantou contra. Jesus não gostava daqueles homens, porque aqueles homens, eles viviam uma fachada e eles o tempo todo queriam atrapalhar Jesus. Por isso eu senti no meu coração de ler com você uma passagem que está lá em João, capítulo 8, e que fala exatamente sobre isso. Alguns dos religiosos estavam questionando a identidade de Jesus e duvidando de quem ele era. E vamos ver qual foi a resposta de Jesus, como ele reagiu a essa situação. Veja o que Jesus disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Então os fariseus perguntaram: quem é você? E Jesus respondeu: exatamente o que tenho dito o tempo todo. Olha isso, irmãos. Jesus estava constantemente sob pressão. Muitos acreditavam em quem ele era. As pessoas simples eram transformadas. As pessoas humildes recebiam a graça de Deus. Mas enquanto isso, esses homens criticavam, perseguiam Jesus e ridicularizavam ele.
E tente imaginar o coração de Jesus. Ele também era humano como nós. Ele se fez homem. Então ele deve ter passado por momentos muito estressantes, desanimadores, mas Cristo, ele permaneceu em paz. Glória a Deus. A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, que ele é o príncipe da paz. Ou seja, ninguém tem mais paz do que ele. E como ele conseguiu manter a sua paz, mesmo neste mundo tão pecador, tão fora da vontade de Deus, tão cheio de maldade, como Jesus conseguia? É que ele sabia quem ele era de verdade e ele não permitia que os seus inimigos lhe colocassem rótulos. Ou seja, as pessoas podiam falar o que quisessem de Jesus, inventar mentiras, mas Jesus ele não acreditava em nada disso. Ele sabia que ele era de Deus. Ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai. E você também precisa fazer o mesmo. Se você ainda não sabe quem você é, inconscientemente você vai aceitar as mentiras que as pessoas do mal vão pensar a seu respeito, como se elas fossem verdades sobre a sua identidade. Então tome muito cuidado, meu querido irmão e minha irmã. Esta mensagem é para você. Se você ainda não sabe quem você é, as pessoas vão colocar rótulos na sua vida. Elas vão dizer que você é esquecido, que você não presta, que você não tem valor, que você nunca termina aquilo que começa, que você faz tantas coisas erradas, que você não merece o perdão de Deus, tantas coisas. E se você não tiver uma firmeza em saber quem você é, qual é a sua identidade, você vai acabar aceitando todas essas coisas e a sua vida vai ser um fracasso. Então, meus irmãos, não acreditem mais naquilo que as pessoas falam. É lógico, às vezes as pessoas falam algo que elas têm razão, elas estão certas e nós realmente fazemos aquilo que é errado, aquilo que faz elas pensarem negativamente sobre nós. Mas nós podemos mudar. Nós precisamos entender que se agora somos cristãos, se agora seguimos Jesus, nós precisamos dar o bom exemplo. Nós nos tornamos cidadãos do céu, nós precisamos dar um testemunho diferente. Amém? Jesus disse, eu não sou daqui de baixo, eu sou lá de cima. O meu Pai me ama, Ele me escolheu, Ele me abençoou, Ele me ungiu. Então, creia também dessa maneira. Comece a profetizar coisas a seu respeito. Sabe, muitas vezes eu já olhei para o espelho e eu olhava e eu dizia, eu sou mais do que vencedor. Eu não aceito ser escravo do pecado. Eu fui liberto por Jesus. Eu sou abençoado. Sabe, é muito importante você acreditar naquilo que você diz. E também para que você não fique estressado, para que você não fique angustiado o tempo todo, mas que você creia no Senhor. Amém? Eu já li muitos comentários aqui de vocês dizendo o quanto as palavras de Deus, através da minha vida, estão transformando a vida de vocês. E eu confesso, eu não tenho poder algum, eu não sou nada, eu não sou melhor do que você em absolutamente nada. Sabe, a única coisa que eu estou transmitindo são palavras de vida eterna. Palavras que Jesus disse, que são palavras espirituais e palavras que trazem vida. E é isso que vai mudar a sua vida a partir de hoje e todos os dias. Amém? Então você não vai conseguir viver em paz se você deixar que as pessoas te rotulem, se você deixar que as palavras dos outros te machuquem. Proteja o seu coração. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que se existe algo que nós devemos proteger na nossa vida, é o nosso coração, porque é dele que procede todas as fontes da vida. Então creia, você é muito especial, você é amado por Deus, você pode errar sim, mas Deus te perdoa se você se arrepende de coração e Ele apaga o seu passado. Glória a Deus. Então creia em todas essas verdades da palavra de Deus e a sua vida vai ser transformada dia após dia. Amém? E agora eu quero que você feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração, mas eu quero também que você ore junto comigo. Você que não tem o costume de orar, não importa, ore baixinho, ore da sua maneira, mas fale palavras que estão no seu coração e Deus vai ouvir. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesse dia, ó Deus, em primeiro lugar, para Te louvar, porque o Senhor está sempre acreditando em nós, o Senhor está sempre nos incentivando a prosseguir. Quantas vezes, meu Pai, nós pensamos em parar, mas hoje nós estamos aqui reconhecendo, até aqui a Tua mão tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, e eu creio que o Senhor fará muito mais nas nossas vidas. Oh Deus, nós reconhecemos também que sem a Tua palavra, sem a Tua presença, nós não conseguimos sair daqui, nós não conseguimos vencer os desertos do dia a dia.
Oh Deus, assim como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh Senhor, nós cremos na Tua palavra, ela vem até nós como um refrigério. Oh meu Deus, nesse deserto tão difícil que estamos vivendo, no qual as pessoas não demonstram amor, as pessoas não nos valorizam, mas nós cremos, Jesus está na nossa vida e Ele é o príncipe da paz. Nós não vamos deixar mais, ó Deus, que ninguém roube a nossa paz, que nada, nem o diabo, nem as pessoas, nem as circunstâncias. Oh meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar, venha nos ajudar, Senhor, a não vivermos estressados, roendo as unhas o tempo todo, preocupados, depressivos. Tira-nos, Senhor, dessa angústia da alma, tira de nós, Senhor, essa ansiedade, que nós possamos olhar para Jesus, nos alimentarmos espiritualmente da Tua presença, para que nenhum mal nos atinja, para que a gente não seja abalado diante das lutas do dia a dia. Ô Senhor, venha carregar os nossos fardos. Não conseguimos romper com os vícios, com os pecados que tanto nos prejudicam. Senhor, nos livra das más amizades, daquelas pessoas que nos influenciam para o mal, para o pecado. Livra a gente, Senhor, dessas conversas inúteis, essas conversas fúteis que só nos levam a pecar, a pensar de forma errada. Livra-nos também, Jesus, dos pequenos pecadinhos que vão aparecendo no dia a dia, que a gente venha se livrar deles, porque a Tua palavra diz que são as pequenas raposas que estragam a lavoura. Jesus, não deixe que as pequenas coisas nos tirem da comunhão com o Senhor. O inimigo tem se aproveitado desses momentos de fraqueza para ele lançar mentiras a nosso respeito, nos fazendo acreditar que somos fracos, que não temos o perdão, que não vamos conseguir superar nossas crises. Por isso, ó Deus, eu te peço, não deixe, Senhor, esse irmão, essa irmã, se esquecer de quem eles são, Pai. Oh Deus, quando as tempestades vierem, que essa pessoa se lembre que eles são filhos do Senhor e que o Senhor nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar. Glória a Deus. A Tua palavra diz, Pai, que quando nós oramos, entregamos nas Tuas mãos os nossos problemas e louvamos ao Senhor. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os nossos pensamentos e o nosso coração. Por isso, Senhor, nós tomamos posse dessa paz que o mundo não conhece, que nós não conseguimos entender. Coloca paz no nosso coração, Pai, mesmo diante da morte, mesmo diante da crise, mesmo diante das maiores batalhas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos.
E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos. Senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim:
Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas,
Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh, meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar.
Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a sua palavra e confiando no seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia.
Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará
em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.